Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Rei. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns dos seus membros estavam desertando da fé, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los na nova aliança, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a escritura que as rege, uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo falou à sua igreja por seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo, e este continuou a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus apóstolos, uma vez que também em Hebreus, capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Graças a Deus. Em especial neste vídeo prosseguiremos no seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque então os santos apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura pertencente à aliança anulada. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, é o livro de Atos dos Apóstolos, livro sagrado na Nova Aliança, que enumera as ações apostólicas durante suas vidas e ministérios, entre as quais a ação de pregar. Sim, nestes vídeos temos visto uma a uma pregação de apóstolos e demais obreiros, para compreendermos porque em algumas delas eles se valeram de textos da escritura pertencente à anterior aliança que foi anulada. Mas de antemão temos alertado que para entendermos por que eles fizeram isso, antes precisamos reparar para quem eles citaram tais textos e para que o fizeram. Sim, caro espectador, quando pregaram a judeus ou a gentios convertidos ao judaísmo,
ou a gentios que eram apegados à lei, aos profetas, chamados de prosélitos, chamados de tementes ou piedosos. Sim, quando pregavam a esses, São Paulo e demais apóstolos e obreiros citavam textos da Escritura pertencente à anterior aliança. E por que o fizeram? Porque eles pretendiam que judeus e prosélitos, tementes e piedosos dentre os gentios, soubessem que aquelas profecias da lei, dos salmos e dos profetas cumpriram-se fielmente na pessoa, na vida de Jesus de Nazaré, o Cristo. Sim, e isso tem um significado muito especial, porque se em Mateus capítulo 5, Jesus disse: não penseis, não julgueis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que nenhum jota ou tio da lei ou dos profetas cairá, sem que tudo seja cumprido. Da mesma forma, em Lucas 24, o Senhor Jesus disse: ao ressuscitar, aleluia, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos salmos e profetas. Aleluias. Sim, caro espectador, são os apóstolos e demais obreiros pregando a judeus e gentios, prosélitos, tementes e piedosos, citavam textos da anterior aliança para que todos soubessem que sua palavra, sua pretérita palavra, suas escrituras anteriores se cumpriram em Jesus de Nazaré, confirmando que Jesus de Nazaré é o Cristo, era o Cristo prometido da descendência do rei Davi, era o Cristo sofredor prometido em Isaías 53, era o Filho do Homem prometido no livro de Daniel, aleluia, era o Cristo ressuscitado do Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o Cristo prometido por boca do rei Davi, quando ele profetizou dizendo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aleluia, glória a Deus nas maiores alturas. Por outro lado, quando os apóstolos pregavam aos gentios o evangelho, gentios que não nutriam, não cultivavam nenhum apego a ler os profetas, sequer, quando da pregação do evangelho, os apóstolos ou demais obreiros citaram textos da anterior aliança. Haja vista que quando diante de gentios que não tinham nenhuma ligação com a lei dos profetas, eles não viam necessidade alguma de citar textos da anterior aliança. Glória a Deus. Caro espectador, dessa vez veremos a 21ª pregação apostólica descrita no livro de Atos, que só confirma essa revelação apostólica, de que os apóstolos e demais obreiros, só pregando a judeus e não judeus convertidos à lei, é que citavam a lei e os profetas, para que eles, que esperavam tanto na lei dos profetas, soubessem que Jesus de Nazaré era a manifestação do Cristo, do cumpridor das promessas. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 14, verso 21 e 23 diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aleluia! Esse texto mostra, aleluia, a volta de São Paulo e São Barnabé de Derbe por 3 cidades: Listra, Icônio e Antioquia.
E os santos apóstolos tinham um compromisso com o ensino da palavra. Não lhes bastava anunciá-la, eles iam além. Eles continuavam anunciando-a àqueles que se convertessem a Cristo, seu santo evangelho. E isso é descrito como confirmação da fé na palavra, ora recebida. Isso está escrito, aleluia, no verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Caro espectador, São Paulo e São Barnabé, voltando de Derbe, passaram por Listra, Icônio e Antioquia, cidades onde a palavra do Evangelho for anunciada. Cidades que ora os santos apóstolos foram às sinagogas, ora em lugar público anunciaram o Evangelho. Cidades nas quais São Paulo e Barnabé, antes de chegar a Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, São Paulo e São Barnabé haviam anunciado o Evangelho da graça de Deus. Ora, pregando a judeus e gentios convertidos à lei, demonstrando-lhes que em Cristo tudo se cumpriu, ora, como fizeram em Listra, anunciando a um povo idólatra sem ligação nenhuma com a lei e pregando o Evangelho sem sequer citar texto algum da lei. Provando-se claramente que uma vez fora da lei dos profetas, a pessoa não precisa ouvir nada que diga respeito à lei dos profetas para ela ser iniciada na fé apostólica, encontrar Cristo e ser salvo. E desta vez o texto revela o cuidado dos santos apóstolos em anunciar aos convertidos ao Evangelho, aos discípulos de Cristo, os que permanecem na palavra de Cristo, o Evangelho, o cuidado apostólico de exortá-los a permanecer na fé. Fé no Evangelho. Fé no Evangelho. Uma vez que são apresentados como discípulos do Evangelho, discípulos da palavra de Cristo. Caro espectador, o Evangelho é uma pregação de fé. O Evangelho é uma pregação de fé, enquanto a lei era uma pregação de justiça por meio de obras. Tanto que em Romanos, capítulo 1, glória a Deus nas maiores alturas, São Paulo declara a respeito da justiça pela fé se manifestando agora, nos últimos tempos, na época apostólica, iniciada por Cristo, que está em Romanos 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A salvação, ela se manifestou pelo Evangelho. Na lei e nos profetas, a salvação era escapar de uma doença grave. A salvação era escapar de uma morte iminente, por exemplo, num grande embate contra um exército em maior número. A salvação do poder do pecado, salvação do poder das trevas, salvação do poder do mundo, dos demônios, salvação como escapar da condenação eterna, do inferno. Esse conceito de salvação veio por Cristo e seus apóstolos, quando da manifestação da graça de Deus, quando da manifestação da nova aliança. E São Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, ao dizer: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto, atenção, que a justiça de Deus se revela, se revela porque estava oculta até então. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a salvação é pelo Evangelho. Não estar na lei e nos profetas não nos impede de ser salvos. Não estar na lei e nos profetas não compromete nossa salvação, porque salvação apostólica trazida por Cristo é coisa nova, é a palavra do Evangelho trazida por Cristo. E São Paulo deixa isso bem claro no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho. Como? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé.
O tempo que Abacuque profetizou, um tempo em que as pessoas viveriam pela fé, se cumpriu quando na manifestação de Cristo e do seu santo evangelho. Ele não disse, o justo vive por fé. Abacuque não profetizou, o justo vive, não. O justo viverá por fé. Deus, pela boca de Abacuque, daquele profeta, profetizou um tempo em que os homens alcançariam justiça por meio da fé. E esse tempo se revelou, se manifestou por meio de Cristo, do seu evangelho, da sua aliança. Porque no evangelho que se revela a justiça de Deus, de fé em fé. Então, quando São Paulo, São Barnabé, retorna de Derbe por Listra, Icônio e Antioquia, exortando os discípulos de Cristo, aqueles que permanecem no evangelho, como aprendemos no vídeo anterior. Quando ele, São Paulo e São Barnabé, retornam de Derbe por Listra, Icônio e Antioquia, exortando os discípulos de Cristo a permanecer na fé, resta claro que ele está exortando eles a permanecer no evangelho, porque é o evangelho que é a palavra, a pregação da fé. É o evangelho que a tônica é o viver da fé para a obtenção da justiça e de qualquer outra bênção. Isso fica bem claro em Gálatas capítulo 3, quando São Paulo soube de um povo gentílico, os Gálatas, habitantes da cidade da Galácia, de que eles estavam querendo, pretendendo acolher, abrigar as práticas da lei, inclusive a circuncisão. Ele escreve aquela epístola, a epístola da Galácia, aos Gálatas, uma epístola destinada a alertar ao povo gentil que se convertesse que não precisamos de nada que diga respeito à lei. Absolutamente nada para gozar, desfrutar da salvação. São Paulo faz aquele povo refletir quanto ao absurdo que estavam prestes a cometer em aderir às práticas da lei. E ele, no capítulo 3 do livro de Gálatas, da Epístola de Gálatas, faz aquele povo refletir. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito opera maravilhas e milagres no meio de vós, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja o cuidado de São Paulo em fazê-los refletir, fazê-los despertar, que tudo que eles tinham recebido até então foi porque eles ouvindo a pregação da fé, ou o Evangelho, nele creram, e uma vez que nele creram, receberam o perdão dos pecados, receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo passou a operar no meio deles grandes milagres, a salvação, o Espírito Santo, os milagres, tudo mais, advém da pregação da fé, advém da adesão do ouvinte à palavra que frisa e destaca a fé, aleluia. Essa palavra chamada de pregação da fé é o Evangelho, porque é no Evangelho que se manifestou a justiça de Deus, de fé em fé. Caro espectador, é dessa fé que você vai precisar para suportar as tribulações das quais São Paulo revela, aleluia, em Atos capítulo 14. Lembra? Olha o que ele diz, aleluias, em Atos 14, no verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus já está em nós, como São Paulo escreve em determinada epístola. Aleluias! O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça pela fé, que traz paz com Deus e que propicia sermos morada do Espírito Santo. Nós já somos, aleluia, pertencentes ao reino de Deus, desde que nós
aderimos à fé em Cristo, o seu Evangelho. Mas esse privilégio, essa graça, esse milagre se tornará maior ainda. Esse milagre, essa graça que já é real em nossas vidas, se tornará maior ainda no dia que gozarmos da ressurreição dos mortos e para sempre estaremos com o Senhor. E São Paulo escrevendo, aleluia, São Paulo pregando, juntamente com Barnabé, voltando de Derbe, passando por Listra, Icônio, Antioquia, fala àqueles discípulos, permaneçam na fé. Vocês precisam de fé para suportar as tribulações pelas quais precisamos passar antes de chegarmos ao reino de Deus. Porque foi assim com o Salvador, não custa lembrar. Antes de entrar no reino de Deus, ele suportou terríveis tribulações. Aleluias, mas ele venceu e você também vencerá, desde que você aprenda que a vida com Deus é uma vida de fé. Enquanto você não entender isso e procurar viver de obras, nas tribulações você não suportará as tribulações. Pelo contrário, você se escandalizará. Ah, meu Deus, eu faço. Ah, meu Deus, eu fiz. Ah, meu Deus, então por que isso me ocorre? Porque quem vive de obras não suporta as tribulações. Porque se julga justo em obras e não entende, fica perplexo na hora da tribulação. Mas os que vivem da fé estão prontos para a bonança e estão prontos para tribulações, porque entenderam que a justiça é por meio da fé e que apesar das tribulações sobrevirem a justos e injustos, nada os escandaliza, porque eles não vivem de obras, eles vivem da fé. Glória a Deus nas maiores alturas. Aleluia, caro espectador, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Aleluia, ative o sininho de notificação de novos vídeos, para sempre ser avisado de novos vídeos. Aleluia, agora na nova aliança. Todos os que estão em Cristo estão debaixo da pregação do Evangelho, a pregação da fé, o Evangelho. E todos aqueles que estão em Cristo permanecem como discípulos na palavra de Cristo, o Evangelho, porque foi essa palavra que manifestou, que revelou a justiça mediante a fé, sem as obras da lei. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, seu profeta, seu templo, suas obras religiosas, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo e no seu santo Evangelho, venha permanecer na fé, venha permanecer, aleluia, na vida de fé, venha permanecer na pregação da fé, no Evangelho da graça, porque só esta fé te capacitará a enfrentar toda e qualquer tribulação antes de você entrar no reino de Deus, jubiloso e vitorioso como Jesus, o Filho de Deus ressuscitado. Amém? Graças